5.000 anos-luz daqui, um objeto do tamanho de uma cidade e com o peso de um sol vago na escuridão total. Não emite luz, não reflete calor. É um predador invisível movendo-se a 16.000 km/h através da nossa galáxia. A ciência o chama de buraco negro errante, e é apenas a primeira das realidades que a astronomia moderna preferiria não ter confirmado. Bem-vindos ao El Científico de los Sueños. Hoje deixamos para trás o conforto da nossa atmosfera para enfrentar as 13 descobertas mais inquietantes do cosmos. Exploraremos desde explosões de raios gama capazes de esterilizar a vida em segundos, até a energia invisível que constitui 95% de tudo o que existe e que silenciosamente nos está condenando à solidão absoluta. Estes são os achados que nos lembram quão frágil é o nosso lugar no mapa estelar. Se você busca respostas no silêncio do espaço, convido-o a acompanhar-me até o último segundo desta viagem. Inscreva-se para explorar os mistérios que ocorrem enquanto o mundo dorme. Comecemos. A escuridão do espaço não é um vácuo inerte. É, na realidade, um campo de caça. Durante décadas, a astronomia operou sob a segurança de que os buracos negros, esses restos colossais de estrelas mortas, mantinham-se ancorados nos centros das galáxias ou em sistemas binários previsíveis. No entanto, a realidade que os telescópios modernos começaram a revelar é muito mais inquietante. Existem milhões de buracos negros vagando sem rumo, sem estrelas que os iluminem, movendo-se no silêncio mais absoluto através da Via Láctea. Estes são os buracos negros errantes, ou Rogue Black Holes. Diferente dos seus parentes no centro galáctico, estes objetos não têm uma localização fixa. São o resultado de cataclismos cósmicos. Estrelas massivas que, ao morrer em uma supernova, receberam um empurrão gravitacional tão violento que foram expulsas do seu lugar de origem, lançadas ao vácuo interestelar como projéteis invisíveis. Não é uma teoria. Recentemente, o telescópio Hubble detectou algo que os cientistas temiam encontrar. Um buraco negro de massa estelar que viaja solitário a cerca de 5.000 anos-luz da Terra, em direção à região do bulbo da nossa galáxia. O aterrador deste achado não é apenas a sua existência, mas como foi encontrado. Ao não emitir luz própria, estes objetos são virtualmente indetectáveis. Não podemos vê-los com telescópios convencionais, porque não há fogo, não há radiação, não há nada que os denuncie contra o fundo negro do cosmos. A única forma pela qual soubemos que estava ali foi através de um fenômeno chamado microlente gravitacional. Este buraco negro passou exatamente em frente a uma estrela distante, e a sua imensa gravidade atuou como uma lupa deformada, curvando a luz dessa estrela e denunciando a sua presença sombria. Foi um golpe de sorte estatístico, uma coincidência entre milhões, o que nos faz perguntar: quantos mais estão lá fora, muito mais perto, simplesmente porque ainda não passaram em frente a uma luz que os revele? Para entender por que os cientistas evitam falar da possibilidade de um encontro próximo, devemos entender a natureza física destes monstros. Um buraco negro errante não é um aspirador que suga tudo à sua passagem desde distâncias infinitas, mas a sua zona de influência é absoluta. Se um destes predadores entrasse nos limites exteriores do nosso sistema solar, não veríamos uma esfera negra aproximando-se. Veríamos primeiro o caos. A sua gravidade começaria a desviar as órbitas dos cometas na nuvem de Oort, lançando-os em direção ao Sol como uma chuva de fogo. Depois, os planetas exteriores começariam a oscilar em suas órbitas. Não haveria explosões, apenas um sutil, mas imparável desvio da realidade física. Quando um objeto se aproxima o suficiente de um buraco negro,
cruza uma fronteira invisível chamada horizonte de eventos. É o ponto de não retorno. Uma vez que a luz, ou um planeta, ou um ser humano cruza esse limiar, a velocidade necessária para escapar teria de ser superior à velocidade da luz, algo que as leis da nossa física proíbem. É literalmente um lugar onde o tempo e o espaço trocam seus papéis. Se uma estrela tivesse a infelicidade de cruzar o caminho de um destes vagabundos, seríamos testemunhas de um dos eventos mais violentos e, paradoxalmente, belos do universo. Um evento de ruptura de maré. À medida que a estrela se aproxima, a gravidade no lado mais próximo ao buraco negro é significativamente mais forte do que no lado distante. Esta diferença de forças estica a estrela. Primeiro a deforma em uma elipse, depois a despedaça, convertendo-a em um filamento longo e delgado de gás quente que gira em espiral em direção ao abismo. Os cientistas chamam isso, de maneira quase poética, mas aterradora, de espaguetificação. A estrela já não é uma esfera de fogo. É uma fita de plasma que emite um último grito de raio-x antes de desaparecer para sempre na singularidade. O buraco negro alimenta-se em silêncio, aumenta a sua massa e continua o seu caminho pelo vácuo, deixando atrás de si apenas o eco do que um dia foi um sistema solar. O que realmente inquieta a comunidade científica é a estatística. Os modelos matemáticos sugerem que poderia haver até 100 milhões destes buracos negros errantes apenas na nossa galáxia. A Via Láctea é um lugar imenso. Mas 100 milhões é um número que reduz as probabilidades de segurança. Caminhar pelo espaço interestelar é, em essência, caminhar por uma sala às escuras, sabendo que há agulhas suspensas no ar. Não sabemos onde estão, nem para onde se dirigem. Não respondem aos nossos sinais de rádio. Não têm uma assinatura térmica que possamos rastrear. São, no sentido mais estrito da palavra, fantasmas de massa pura. Muitas vezes pensamos no espaço como um lugar de ordem, onde os planetas giram ao redor de estrelas em uma dança eterna. Mas os buracos negros errantes nos lembram que o universo é também um lugar de caos e de encontros fortuitos que terminam no nada absoluto. São lembretes de que a luz é a exceção e a escuridão, habitada por estes devoradores de mundos, é a regra. Mas o silêncio desses buracos negros não é o único perigo que espreita na vasta negridão do cosmos. Enquanto um buraco negro é um caçador paciente e lento, o universo guarda um fenômeno cuja velocidade e violência não têm comparação. É um clarão de luz invisível, uma descarga de energia tão massiva que faz com que a explosão de uma supernova pareça uma simples faísca na noite. Cruzamos agora o limiar para o evento mais luminoso e letal, registrado desde a origem do tempo: as explosões de raios gama. Se você pudesse observar o céu através de olhos que detectassem os raios gama, veria que o universo não é um lugar tranquilo, mas um campo de batalha de explosões estocásticas. As explosões de raios gama, ou GRB, pela sua sigla em inglês, são as descargas de energia mais potentes do universo conhecido. Em apenas alguns segundos, uma destas explosões libera mais energia do que o nosso Sol emitirá em toda a sua vida, de 10 bilhões de anos. É uma concentração de poder que desafia a física, originada habitualmente no colapso de estrelas supermassivas em buracos negros ou na colisão de duas estrelas de nêutrons. O que torna esta descoberta particularmente aterradora para os cientistas é a sua natureza direcionada. Quando estas fontes colapsam, não dispersam a sua energia em todas as direções de forma uniforme. Concentram-na em 2 jatos estreitos e extremamente focados de radiação gama, que viajam através do vácuo, a uma velocidade próxima à da luz.
Imagine um farol cósmico cuja luz não ilumina, mas desintegra. Se um destes jatos estivesse apontado diretamente para o nosso sistema solar, não haveria nenhum aviso prévio. Como a radiação viaja à velocidade da luz, o momento em que detectaríamos a explosão seria o mesmo momento em que a energia começaria a atingir a nossa atmosfera. Não haveria tempo para missões espaciais. Não haveria tempo para abrigos subterrâneos. Não haveria tempo para despedidas. Seria, no sentido mais literal, a morte instantânea vinda das estrelas. A comunidade científica estudou a possibilidade de que uma explosão de raios gama já tenha ocorrido na história do nosso planeta. Suspeita-se que a extinção em massa do Ordoviciano, há cerca de 450 milhões de anos, possa ter sido causada por um evento deste tipo. Naquela época, a vida na Terra foi dizimada. Se uma explosão ocorresse hoje, a alguns milhares de anos-luz de nós, uma distância relativamente curta em termos galácticos, as consequências seriam de uma escala apocalíptica que mal podemos processar. Ao impactar com a atmosfera superior, a radiação gama quebraria as moléculas de nitrogênio e oxigênio, criando óxidos de nitrogênio que devorariam a camada de ozônio em questão de minutos. Sem essa proteção, a radiação ultravioleta do Sol bombardearia a superfície da Terra, esterilizando os oceanos e destruindo o DNA de cada organismo vivo que não estivesse profundamente oculto sob a terra ou nas profundezas marinhas. Mas o horror não termina com a radiação imediata. A destruição da camada de ozônio criaria uma espécie de névoa química marrom, um smog de dióxido de nitrogênio que bloquearia a luz solar, mergulhando o planeta em um inverno global instantâneo. Enquanto a superfície queima pela radiação UV que consegue passar, a temperatura do ar cairia drasticamente, colapsando as cadeias alimentares e provocando uma extinção em cascata. É um lembrete de que somos uma civilização que vive em uma estufa de cristal, protegida por uma fina camada de gás, que poderia ser varrida por um evento que ocorreu em uma galáxia vizinha há milhares de anos e cuja luz acaba de nos alcançar. O que inquieta profundamente os astrofísicos não é apenas o poder de destruição, mas a frequência e a imprevisibilidade. Estima-se que o satélite Swift da NASA detecte aproximadamente uma explosão de raios gama por dia. A maioria ocorre em galáxias incrivelmente distantes, restos de um universo primitivo e violento. No entanto, existem estrelas candidatas a se tornarem explosões de raios gama dentro da nossa própria Via Láctea. Estrelas como Eta Carinae ou Wolf-Rayet 104, sistemas estelares massivos e moribundos que estão nos últimos estágios de sua vida. Wolf-Rayet 104 é particularmente preocupante. É um sistema binário onde as estrelas giram uma ao redor da outra, e as observações sugerem que um dos seus polos poderia estar apontando quase diretamente para a Terra. Se essa estrela colapsar amanhã, o jato de morte já estaria a caminho, viajando a 300 mil quilômetros por segundo através do vácuo. Antes de avançar, lembre-se de que você pode desfrutar de narrações completas, como esta, baixando-as a partir do link disponível no vídeo. E assim, poderá desfrutá-las em qualquer momento, e sem interrupções irritantes, por anúncios, agora bem, continuando. A ciência, muitas vezes, se sente confortável estudando estes fenômenos, porque a probabilidade estatística parece baixa, mas em um universo que tem bilhões de anos, o improvável torna-se inevitável. É um jogo de roleta russa cósmica. As explosões de raios gama são a razão pela qual muitos cientistas propõem a hipótese da Terra rara, ou sugerem
que a falta de civilizações alienígenas detectáveis poderia dever-se ao fato de estes eventos atuarem como um reinício biológico, esterilizando setores inteiros das galáxias antes que a vida inteligente possa sair do seu planeta de origem. Poderíamos viver em uma galáxia que é constantemente purgada por estes clarões de radiação, deixando mundos mortos e silenciosos atrás de si. Ao refletir sobre isso na quietude da noite, o céu estrelado deixa de parecer uma paisagem de pontos brilhantes e começa a aparecer uma rede de minas terrestres celestiais. Cada ponto de luz é uma central nuclear potencial que, no seu último suspiro, poderia emitir um raio de energia capaz de apagar a nossa história sem deixar rasto. Não há defesa contra uma explosão de raios gama. Não há escudo que possa deter a energia concentrada de uma estrela inteira colapsando. Somos passageiros em uma viagem por um universo que é fundamentalmente hostil à complexidade da vida orgânica, movendo-nos através de um espaço que pode tornar-se letal na fração de um segundo. Esta fragilidade é o que faz com que os cientistas falem destes temas com cautela. Preferimos pensar no espaço como algo distante e desconectado de nossas vidas cotidianas. Mas os raios gama nos conectam com o resto do universo da forma mais violenta possível. Somos parte de um ecossistema galáctico, onde a morte de uma estrela a 10.000 anos-luz de distância pode significar o fim da nossa civilização. É uma lição de humildade que nos obriga a olhar para cima, não apenas com assombro, mas com um profundo e silencioso respeito pelas forças que não podemos controlar nem prever. Enquanto deixamos que o eco destas explosões se desvaneça em nossa mente, devemos lembrar que a radiação e o vácuo não são as únicas formas pelas quais o cosmos pode nos lembrar da nossa vulnerabilidade. Às vezes, o perigo não vem de uma galáxia distante ou de um evento fortuito, mas da própria fonte de luz e vida que nos acompanha todos os dias. O mesmo sol que nos aquece e permite que este mundo respire, esconde no seu interior o potencial para desconectar a nossa civilização com um simples piscar de sua atmosfera magnética. O que aconteceria se a estrela que nos dá a vida decidisse, por um momento, mostrar a sua verdadeira força destrutiva? Estamos preparados para um mundo onde o Sol, e não o vácuo, se torne o nosso maior inimigo tecnológico? Continuemos a nossa viagem para descobrir o apocalipse invisível que nasce do nosso próprio lar estelar. Enquanto deixamos que o eco destas explosões distantes se desvaneça em nossa mente, devemos lembrar que a radiação e o vácuo não são as únicas formas pelas quais o cosmos pode nos lembrar da nossa vulnerabilidade. Às vezes, o perigo não provém de uma galáxia remota ou de um evento fortuito no tempo profundo, mas da própria fonte de luz e vida que nos acompanha todas as manhãs. O mesmo sol que nos aquece e permite que este mundo respire, esconde no seu interior o potencial para desconectar a nossa civilização com um simples piscar de sua atmosfera magnética. Muitas vezes, olhamos para o Sol como uma constante, um círculo dourado e pacífico que marca o ritmo das nossas vidas. Mas para a ciência, o Sol é um reator nuclear de fusão caótico, uma massa de plasma superquente atravessada por linhas de campo magnético que se retorcem, se rompem e se reconectam com uma violência inimaginável. Neste preciso instante, a nossa estrela está travando uma batalha interna de forças eletromagnéticas, e às vezes essa batalha transborda para o espaço exterior, na forma de supertempestades solares. O que torna este fenômeno genuinamente aterrador não é que vá destruir o planeta fisicamente, como faria um buraco negro, mas que tem o poder de devolver a humanidade à Idade Média em questão de horas.
vivemos em uma era definida pela nossa dependência absoluta da eletricidade e dos dados. Tudo, desde o fornecimento de água e os semáforos, até o sistema financeiro global e o dispositivo no qual você está vendo este vídeo, depende de uma rede de infraestrutura delicada. Uma supertempestade solar é, em essência, um pulso eletromagnético massivo enviado diretamente pelo Sol. Ocorre quando uma ejeção de massa coronal, CME, uma bolha gigante de plasma e campo magnético, é lançada da superfície solar e viaja pelo espaço até colidir com o escudo magnético da Terra. Para entender a magnitude do que estamos falando, devemos olhar para trás, para o ano de 1859, para um evento conhecido como o Evento Carrington. Naquela época, o astrônomo Richard Carrington observou um clarão de luz branca na superfície do Sol. Menos de 18 horas depois, a Terra foi atingida pela maior tempestade solar registrada na história moderna. As auroras boreais, que normalmente estão confinadas aos polos, foram tão intensas que puderam ser vistas no Caribe e na Colômbia. Nas cidades, as pessoas acordaram pensando que já era o amanhecer, porque o céu brilhava com uma luz verde e vermelha tão potente que se podia ler o jornal à meia-noite. Mas o verdadeiro impacto ocorreu na tecnologia da época: o telégrafo. As linhas de telégrafo soltaram faíscas espontaneamente, incendiando os escritórios e dando descargas elétricas nos operários. Mesmo quando se desconectavam as baterias, as máquinas continuavam funcionando, alimentadas unicamente pela corrente elétrica induzida na atmosfera pela própria tempestade. Em 1859, isso foi uma curiosidade científica e um inconveniente para as comunicações por cabo. Mas se uma tempestade da magnitude de Carrington atingisse a Terra hoje, o resultado seria um apocalipse tecnológico. Os cientistas do clima espacial alertam que não estamos preparados. Nossas redes elétricas modernas são projetadas para lidar com voltagens específicas. Uma supertempestade solar induziria correntes massivas nos cabos de alta tensão de todo o planeta, sobrecarregando os transformadores gigantes em segundos. Estes transformadores não são peças que se possam substituir facilmente. Pesam toneladas e a sua fabricação leva meses ou anos. Se milhares deles queimarem simultaneamente em todo o mundo, a rede elétrica global colapsaria. Imagine um mundo sem eletricidade durante meses, ou até anos. Não haveria internet, não haveria forma de processar pagamentos eletrônicos. As bombas de combustível deixariam de funcionar, e a cadeia de suprimento de alimentos pararia completamente. É o que os especialistas chamam de apocalipse da internet. Os cabos submarinos de fibra óptica, que são a espinha dorsal da rede global, utilizam repetidores para amplificar o sinal. Estes repetidores são extremamente sensíveis às perturbações magnéticas. Uma tempestade solar severa poderia desligar a conexão entre continentes, deixando o mundo isolado e em silêncio. A isto soma-se a ameaça no espaço. Atualmente, milhares de satélites orbitam o nosso planeta, gerenciando desde o GPS até as comunicações militares e o monitoramento do clima. Durante uma supertempestade, a atmosfera da Terra se aquece e se expande, criando uma fricção que poderia arrastar os satélites para fora de suas órbitas, convertendo-os em lixo espacial que cai sem controle. Além disso, a radiação solar intensa poderia fritar os circuitos eletrônicos dos satélites dos quais depende a nossa navegação moderna. Sem GPS, o transporte marítimo e aéreo se tornaria um caos instantâneo. O mais inquietante é que não se trata de se ocorrerá, mas de quando. O Sol opera em ciclos de 11 anos,
e em cada ciclo há momentos de máxima atividade. Em 2012, uma super tempestade solar de classe Carrington passou pela órbita da Terra, mas por um golpe de sorte cósmica, a nossa posição naquele momento era diferente e a tempestade errou o tiro por apenas 9 dias. Se tivesse ocorrido uma semana antes, a nossa civilização ainda estaria tentando se reconstruir hoje. Os cientistas que monitoram o Sol trabalham em um estado de vigília constante, mas as nossas capacidades de previsão são limitadas. Só podemos detectar uma ejeção de massa coronal uma vez que ela tenha abandonado o Sol. Dependendo da sua velocidade, teríamos entre 12 e 48 horas de aviso antes do impacto. Nesse tempo, o mundo teria de tomar decisões críticas. Desligamos as redes elétricas preventivamente para salvar os transformadores? Como evacuamos as pessoas em aviões ou os astronautas na Estação Espacial Internacional, que estariam expostos a níveis letais de radiação? O medo que os cientistas não costumam compartilhar abertamente é a fragilidade da nossa resiliência social perante este evento. Estamos tão acostumados à gratificação instantânea da tecnologia que o silêncio repentino dos satélites e a escuridão das cidades poderiam desencadear um pânico em massa. É uma ameaça que não provém do vácuo profundo, mas da nossa própria estrela, lembrando-nos que todo o nosso progresso digital é, em última análise, um convidado do temperamento magnético do Sol. Enquanto tentamos proteger nossas redes e satélites deste fogo invisível, devemos lembrar que o Sol não é o único gigante inquieto na nossa galáxia. Existem outros objetos que levam o conceito de magnetismo a um extremo que quebra as leis da biologia e da química. Objetos tão densos e poderosos que fariam uma tempestade solar parecer uma brisa suave. Se a ideia de uma tempestade solar que desligue a nossa tecnologia lhe parece inquietante, prepare-se para o que vem a seguir, porque nos cantos mais densos da Via Láctea existem restos estelares que levaram o magnetismo a um nível de pesadelo. Saímos do domínio do nosso Sol para nos encontrarmos com os magnetares, ímãs do tamanho de uma cidade, cuja força é tão extrema que poderia desintegrar a sua estrutura molecular a milhares de quilômetros de distância. No catálogo de monstros cósmicos que povoam o nosso universo, poucos objetos desafiam tanto a lógica da matéria como os magnetares. São um tipo específico de estrela de nêutrons, o cadáver ultradenso que resta depois de uma estrela massiva explodir em uma supernova. Mas o que diferencia um magnetar de uma estrela de nêutrons convencional não é apenas a sua densidade, mas o seu campo magnético. Um campo tão incrivelmente poderoso que redefine o que entendemos por perigo. Os cientistas referem-se a eles como os ímãs mais potentes do cosmos. Mas essa descrição é insuficiente. Estamos falando de uma força que altera a própria arquitetura da realidade a nível subatômico. Para visualizar um magnetar, primeiro devemos compreender a sua escala. Imagine uma esfera que contém mais massa do que o nosso Sol, mas comprimida em um diâmetro de apenas 20 quilômetros, aproximadamente o tamanho de uma cidade pequena. Uma única colher de chá da matéria que compõe este objeto pesaria 1 bilhão de toneladas na Terra. Mas a sua verdadeira ameaça não é o seu peso, mas a sua aura invisível. O campo magnético de um magnetar é 1 quatrilhão de vezes mais forte do que o da Terra. Se um magnetar se situasse à metade da distância entre nós e a Lua, apagaria instantaneamente as informações de todos os cartões de crédito do planeta e desequilibraria qualquer bússola ou sistema eletrônico. Mas se você se aproximasse um pouco mais, a cerca de 1000 quilômetros de sua superfície,
o horror deixaria de ser tecnológico para se tornar biológico. A essa distância, o campo magnético é tão intenso que começaria a deformar os átomos do seu corpo. Os elétrons que orbitam os núcleos atômicos seriam esticados até se converterem em formas alongadas, como agulhas. Como a química da vida depende da forma e da interação destes elétrons, todas as suas funções biológicas cessariam instantaneamente. Você não morreria por um ferimento ou um impacto. Simplesmente deixaria de existir como matéria organizada. O seu corpo se dissolveria em uma nuvem de partículas esticadas pela tensão magnética, desintegrando-o a nível molecular. É a física do horror no seu estado mais puro. Um objeto que te mata simplesmente por existir na sua proximidade. O que faz com que os magnetares sejam uma descoberta que os cientistas manejam com cautela é a sua instabilidade. Estes objetos não são estáticos. Suas crostas, compostas de uma rede de ferro ultradensa, estão submetidas a pressões magnéticas tão brutais que muitas vezes se fraturam. Quando isso acontece, ocorre um terremoto estelar, ou starquake. Ao quebrar a crosta, o magnetar libera uma rajada massiva de raios gama e raios X. Em dezembro de 2004, os satélites na Terra detectaram um clarão de radiação que saturou todos os sensores. Provinha de um magnetar chamado SGR 180620. O aterrador é que este objeto se encontrava a 50.000 anos-luz de distância, no outro extremo da nossa galáxia. Apesar dessa distância abismal, a energia liberada em apenas 1/10 de segundo foi maior do que o Sol emite em 150.000 anos. Se esse magnetar estivesse a apenas 10 anos-luz de nós, teria destruído a nossa camada de ozônio e causado uma extinção em massa, semelhante às explosões de raios gama que exploramos anteriormente. A formação destes objetos é outro mistério que inquieta a astrofísica. Nem todas as supernovas criam magnetares. Estima-se que apenas 1 em cada 10 estrelas de nêutrons possua este magnetismo extremo. Os cientistas acreditam que isso se deve a uma combinação perfeita de velocidade de rotação, temperatura e densidade no momento exato do colapso estelar. É como se o universo precisasse de uma receita precisa de caos para criar um destes tiranos magnéticos. Uma vez formados, os magnetares são luzes que brilham intensamente no espectro dos raios X. Mas a sua vida é curta. Em cerca de 10.000 anos, o seu campo magnético enfraquece, deixando atrás de si uma estrela de nêutrons ordinária, fria e morta. Isto significa que os que detectamos hoje são apenas os recém-nascidos de uma população muito mais vasta de fantasmas magnéticos que povoam a Via Láctea. Outro aspecto fascinante e perturbador é a velocidade com que se movem. Tal como os buracos negros errantes, alguns magnetares foram expulsos dos seus lugares de nascimento por explosões assimétricas, viajando a milhões de quilômetros por hora através do espaço interestelar. São projéteis magnéticos invisíveis, capazes de alterar qualquer sistema estelar pelo qual passem. Não precisam colidir com um planeta para destruí-lo. Basta que passem o suficientemente perto para que a sua influência gravitacional e magnética despedace a atmosfera e altere o núcleo de um mundo. Os cientistas estudam os magnetares não apenas pelo medo que inspiram, mas porque são laboratórios naturais, onde as leis da física são levadas ao limite absoluto. Na superfície de um magnetar, o próprio vácuo torna-se polarizado. A luz que passa perto deles se divide em dois, um fenômeno chamado birrefringência do vácuo, que só ocorre sob condições tão extremas. É um lugar onde o espaço não está vazio,
mas cheio de uma tensão tão grande que a própria luz se comporta de maneira estranha. Pensar nos magnetares é aceitar que o universo não foi desenhado para o nosso conforto. Existem lugares onde a própria matéria é torturada por forças invisíveis, onde os átomos não conseguem manter a sua integridade e onde um piscar de uma estrela morta pode enviar uma onda de choque através da galáxia. São os lembretes definitivos de que somos seres químicos vivendo em um universo dominado pela física extrema. Cada vez que os astrônomos apontam um telescópio de raios X e encontram um novo magnetar, encontram uma nova razão para admirar a resiliência do nosso pequeno e tranquilo canto do espaço, onde os campos magnéticos são suficientemente suaves para permitir que a vida floresça. No entanto, à medida que nos afastamos destes faróis de magnetismo puro, o cosmos nos revela que o horror não reside apenas na destruição dos átomos. Às vezes, o pesadelo é muito mais tangível e se manifesta em mundos inteiros. Planetas que, em vez de serem oásis de vida, se converteram em câmaras de tortura geológica, onde o clima, a luz e a gravidade conspiram para criar paisagens que superam qualquer ficção de terror. Deixamos para trás os restos de estrelas mortas para entrar no domínio dos mundos que nunca deveriam ter existido. Se você acreditava que a Terra era um modelo do que um planeta pode ser, prepare-se para questionar tudo. Adentramos agora no território dos exoplanetas extremos, laboratórios de pesadelo onde chove vidro. A escuridão é eterna, e a própria superfície dos mundos está sendo devorada pelos seus próprios sóis. Até há apenas algumas décadas, a nossa compreensão do que era um planeta limitava-se aos 8 vizinhos do nosso sistema solar. Pensávamos que os mundos eram esferas de rocha ou gás mais ou menos previsíveis. Mas ao apontar os nossos telescópios para as estrelas distantes, descobrimos uma galeria de horrores geológicos que desafiam qualquer noção de hospitalidade. Estes exoplanetas extremos não são apenas lugares onde a vida é impossível. São lugares onde as leis da natureza parecem ter sido desenhadas por uma mente retorcida. Bem-vindos ao nosso turismo infernal pelos cantos mais hostis do cosmos. A nossa primeira parada é HD 1897 33b. À primeira vista, através da lente de um telescópio, este planeta poderia parecer reconfortante. Tem uma bela cor azul profunda que nos lembra os oceanos da Terra. Mas essa aparência é um engano mortal. Esse azul não provém da água, mas de uma atmosfera carregada de partículas de silicato, o componente principal do vidro. HD 1897 33b é um Júpiter quente, um gigante gasoso que orbita tão perto da sua estrela que a sua temperatura superficial supera os 1000 graus Celsius. Neste mundo, o calor extremo converte os silicatos em vidro fundido, mas o que converte este planeta em uma câmara de tortura são os seus ventos. Devido à diferença de temperatura entre o lado diurno e o noturno, geram-se rajadas que alcançam os 8.700 km por hora, 7 vezes a velocidade do som. Estes ventos não apenas sopram, mas transportam o vidro fundido de forma horizontal. Se você pudesse estar na sua superfície, não veria uma chuva caindo do céu, mas uma rajada infinita de adagas de cristal fervente, atravessando o ar lateralmente a uma velocidade supersônica. É um planeta que, literalmente, tritura e funde qualquer coisa que se atreva a entrar na sua atmosfera. Se HD 1897 33b é o inferno do ruído e do cristal, o nosso próximo destino é o inferno do silêncio e do vácuo. Trata-se de 32b, o planeta mais escuro já descoberto. Situado a cerca de 750 anos-luz de nós,
Este gigante gasoso é mais negro do que o carvão ou a tinta acrílica mais escura da Terra. Enquanto Júpiter reflete mais de 50% da luz solar que recebe, 2b absorve 99% da luz da sua estrela. É um mundo de escuridão perpétua. Os cientistas não têm total certeza de por que é tão escuro. Alguns sugerem que a sua atmosfera carece de nuvens refletoras devido ao calor extremo, ou que está cheia de químicos que devoram a luz, como o sódio ou o potássio vaporizado. No entanto, 2b não é totalmente invisível. Devido ao fato de estar tão quente, emite um brilho vermelho tênue e sinistro, semelhante à resistência de um fogão elétrico ou a uma brasa agonizante na escuridão. Imagine navegar pelo espaço e encontrar-se com uma esfera massiva, da cor do sangue queimado, flutuando em um vácuo, onde a luz simplesmente desaparece. É o lembrete de que no cosmos, a luz nem sempre é bem-vinda. Avançando neste percurso, encontramos um mundo que sofre uma agonia lenta e pública, o WASP-12b. Este planeta nos ensina que o espaço não é apenas hostil, mas também canibal. O WASP-12b está tão perto da sua estrela hospedeira que completa uma órbita inteira em menos de um dia terrestre. Esta proximidade selou o seu destino. A gravidade da estrela é tão potente que deformou o planeta, esticando-o até dar-lhe a forma de um ovo. Mas a deformação é apenas o princípio. A estrela está devorando literalmente a atmosfera do planeta, sugando toneladas de material a cada segundo. O WASP-12b está rodeado por um disco da sua própria matéria, que a estrela consome vorazmente. Os cientistas estimam que em cerca de 10 milhões de anos, um piscar de olhos no tempo cósmico, o planeta terá desaparecido completamente. É um mundo que vive em um estado de execução constante, lembrando-nos que até os planetas podem ser vítimas da violência dos seus próprios criadores. Finalmente, chegamos aos que talvez sejam os lugares mais inquietantes de toda a astronomia, os planetas pulsar. Quase todos os planetas que conhecemos nascem junto às suas estrelas, em um processo de criação harmonioso. Mas os planetas pulsar são mundos zumbis. Encontram-se orbitando púlsares, que são os núcleos densos e giratórios de estrelas que já explodiram em supernovas. Estes mundos, como os do sistema PSRB 1257+12, nasceram das cinzas e dos escombros de uma morte estelar. São lugares onde o Sol é um ponto minúsculo, mas massivo que gira centenas de vezes por segundo, lançando feixes de radiação eletromagnética como um farol frenético. Estes planetas estão sendo bombardeados constantemente por uma chuva de raios X e partículas altamente energéticas que tornariam impossível qualquer forma de química orgânica. Não há amanheceres nem entardeceres, apenas o pulso constante de uma estrela morta que açoita uma superfície de rocha estéril e gelada. São os cemitérios do universo, lugares onde a matéria sobreviveu ao fim do mundo apenas para ficar presa em uma dança eterna com um cadáver estelar. Estudar estes exoplanetas nos obriga a reconhecer que a Terra é uma anomalia estatística, um golpe de sorte em um cassino cósmico onde a maioria dos mundos são cenários de pesadelo. Cada vez que descobrimos um novo planeta extremo, a pergunta de se estamos sozinhos no universo torna-se um pouco mais obscura. Talvez a razão pela qual não ouvimos ninguém não seja porque não haja ninguém, mas porque a maioria dos mundos são armadilhas mortais de vidro, fogo e escuridão. No entanto, o calor abrasador de um exoplaneta devorado não é a única forma pela qual o universo pode ser aterrador. Às vezes, o horror não reside na energia desenfreada ou na luz que queima, mas na ausência total dela.
no extremo oposto dos mundos ferventes, existe um lugar que alcançou o limite do que a física permite em termos de desolação. Um lugar onde o próprio movimento para. Abandonamos agora os fornos estelares e os mundos de pesadelo para nos dirigirmos ao abismo do absoluto. Afastamo-nos dos planetas que ardem para buscar um canto do cosmos, onde até o calor das estrelas parece uma lembrança distante. Adentramos na nebulosa Boomerang, o ponto mais solitário e gélido do universo conhecido, um lugar onde a temperatura desce tanto que a vida, o tempo e a própria matéria parecem congelar em um silêncio eterno. À medida que nos afastamos dos mundos onde o ferro evapora e as estrelas devoram seus filhos, entramos em um reino de quietude absoluta. Existe uma tendência natural de associar o perigo espacial com o fogo, a radiação e as explosões colossais. Mas os cientistas descobriram um canto do cosmos que aterra pela razão oposta: a ausência total de energia. A 5.000 anos-luz de distância, na constelação de Centauros, encontra-se a nebulosa Boomerang. Não é um objeto massivo, nem uma fonte de destruição ativa, mas ostenta um título que gela o sangue de qualquer físico. É o lugar mais frio do universo conhecido. Para compreender a magnitude do que representa a nebulosa Boomerang, devemos entender o que é o frio. Em termos científicos, o frio não é uma força, mas simplesmente a ausência de movimento molecular. À medida que algo esfria, seus átomos se movem mais lentamente. Existe um limite teórico para isto, um ponto no qual todo movimento para completamente, o zero absoluto, ou 0 graus Kelvin, que equivale a menos 273,15 graus Celsius. Neste ponto, as leis da física clássica desmoronam. Pois bem, a nebulosa Boomerang encontra-se a apenas 1 grau acima desse limite. É, literalmente, mais fria do que o próprio espaço profundo. O fundo cósmico de micro-ondas, o brilho residual do Big Bang, que impregna todo o universo, mantém o espaço a uma temperatura média de 2,7 Kelvin. No entanto, a nebulosa Boomerang conseguiu, mediante um processo físico assombroso, tornar-se um refrigerador cósmico que expulsa o calor do seu interior de forma mais eficiente do que qualquer outra coisa na criação. A sua temperatura registrada é de apenas 1 Kelvin, menos 272,15 graus Celsius. É um lugar onde o vácuo não é apenas vácuo, mas uma armadilha de inércia total. De um ponto de vista visual, a nebulosa tem uma forma que lembra um laço ou uma gravata borboleta, criada pelo gás que sai disparado de uma estrela central moribunda. O que acontece aqui é um fenômeno chamado expansão adiabática. A estrela está expulsando o seu gás a uma velocidade incrível, aproximadamente 164 km por segundo. Ao expandir-se de forma tão violenta e rápida em direção ao vácuo, o gás perde a sua energia térmica de maneira drástica, esfriando muito mais do que o ambiente que o rodeia. É o mesmo princípio pelo qual o ar de um spray se sente frio ao sair sob pressão, mas levado a uma escala estelar e catastrófica. O que inquieta os astrônomos que estudam a Boomerang é a sensação de finalidade que transmite. Na maioria dos objetos celestes, há dinamismo. As estrelas fundem átomos, os planetas giram, as nebulosas brilham pela excitação do gás. Mas na Boomerang, o tempo parece ter parado em um suspiro gélido. É um lembrete de que o destino final do nosso universo, segundo a teoria do Big Freeze, poderia ser exatamente este: um estado de entropia máxima, onde cada átomo para, onde a luz das estrelas já não pode aquecer nada, e onde o universo inteiro se converte em uma versão infinita desta nebulosa. Um cemitério de movimento.
Caminhar virtualmente por este lugar seria uma experiência de isolamento sensorial absoluto. Não haveria som, é claro, mas até a luz das galáxias distantes pareceria incapaz de penetrar a sensação de estagnação. Neste frio extremo, a matéria se comporta de maneiras estranhas. Alguns elementos podem converter-se em supercondutores ou superfluidos, desafiando a gravidade e fluindo sem fricção. No entanto, para qualquer forma de vida orgânica, a nebulosa Boomerang é a definição do nada. Não é uma morte violenta como a de um buraco negro. É uma dissolução silenciosa no esquecimento molecular. Este achado é uma das coisas das quais os cientistas não costumam falar, em termos emocionais. Mas nos círculos da cosmologia, representa o muro da existência. É o lugar onde a energia perde a batalha contra o vácuo. Frequentemente nos preocupamos com o calor das mudanças climáticas ou o fogo das erupções solares. Mas a nebulosa Boomerang nos sussurra que o verdadeiro vácuo é gélido, silencioso e eterno. É um lembrete de que o nosso sol e o nosso calor são apenas pequenas fogueiras no meio de uma nevasca cósmica que eventualmente cobrirá tudo. A nebulosa é também um objeto transitório. Este estado de frio extremo não durará para sempre em termos astronômicos. Eventualmente, a estrela central deixará de expulsar gás a essas velocidades. A expansão parará e o fundo cósmico de micro-ondas voltará a aquecer a zona até os reconfortantes 2,7 Kelvin. Mas enquanto existir, permanece como um monumento à fragilidade da energia. É um ponto de referência que nos ajuda a entender que o universo é, na sua grande maioria, um lugar incompatível com o movimento e a vida. Ao observar a nebulosa Boomerang, aprendemos que o espaço não só pode nos destruir com a sua força, mas também com a sua indiferença. A falta de calor é a falta de possibilidade. E enquanto contemplamos este abismo gelado, não podemos evitar sentir uma profunda gratidão pela agitação ruidosa e quente do nosso próprio sistema solar. No entanto, essa mesma agitação e ordem que desfrutamos em casa está longe de ser segura. Deixamos para trás o frio absoluto e o silêncio das nebulosas para regressar a uma realidade muito mais próxima e frenética. Porque, às vezes, o perigo não se encontra a milhares de anos-luz, mas compartilha a nossa mesma órbita. Aproximamo-nos de novo de casa para enfrentar uma ameaça que esteve escondida à vista de todos no nosso próprio bairro estelar. Prepare-se para descobrir por que o nosso sistema solar é muito mais caótico do que os mapas escolares nos ensinaram. Enquanto exploramos a realidade dos asteroides, os projéteis silenciosos que espreitam na escuridão do nosso quintal estelar. Durante décadas, vivemos sob a confortável ilusão de que o sistema solar é um lugar ordenado, um mecanismo de relojoaria, onde cada peça tem o seu lugar, e nós, os habitantes da Terra, ocupamos um espaço seguro e desimpedido. Ensinaram-nos que o cinturão de asteroides é uma faixa distante entre Marte e Júpiter, e que os impactos catastróficos são eventos que ocorrem uma vez a cada 100 milhões de anos, relíquias de um passado violento que já ficou para trás. No entanto, os últimos achados da astronomia planetária quebraram essa sensação de segurança. A descoberta é tão simples quanto aterradora. Há 10 vezes mais asteroides do que pensávamos espreitando nas sombras do nosso próprio bairro. Não estamos falando de rochas distantes e solitárias. Estamos falando de uma densa rede de projéteis silenciosos, muitos dos quais são objetos escuros, corpos compostos de materiais que mal refletem a luz do sol, o que os torna virtualmente invisíveis para os telescópios convencionais, até que seja tarde demais. O que os cientistas encontraram
é que o espaço próximo à Terra é, na realidade, uma galeria de tiro cósmica. A roleta russa não é uma metáfora. É uma descrição estatística da nossa existência diária. Cada vez que a Terra completa uma volta ao redor do Sol, atravessa nuvens de escombros e cruza as órbitas de milhares de objetos, cuja trajetória desconhecemos quase por completo. A escala desta descoberta é o que realmente tira o sono dos especialistas em defesa planetária. Antigamente, confiávamos que podíamos rastrear os assassinos de cidades, asteroides de mais de 140 metros de diâmetro. Mas os novos censos espaciais, realizados com tecnologia de infravermelho e algoritmos de inteligência artificial, sugerem que existem milhões de objetos menores, do tamanho de um edifício de 10 andares, que ainda não catalogamos. Um objeto desse tamanho não causaria uma extinção em massa, mas se impactasse contra uma zona povoada, apagaria uma metrópole inteira do mapa em uma fração de segundo, liberando uma energia superior à de várias bombas nucleares. O mais inquietante dos asteroides é a sua imprevisibilidade. Diferente dos cometas, que muitas vezes anunciam a sua chegada com uma cauda brilhante, muitos asteroides movem-se de forma furtiva. Existe um fenômeno particularmente aterrador, conhecido como asteroides que vêm do Sol. Devido ao brilho da nossa própria estrela, os telescópios terrestres têm um ponto cego massivo. Em 2013, o mundo recebeu um lembrete disto, quando um asteroide de 20 metros explodiu sobre a cidade russa de Chelyabinsk. Ninguém o viu chegar. Não houve advertências nem alertas precoces. Simplesmente apareceu, uma bola de fogo mais brilhante que o Sol, que feriu mais de 1.000 pessoas e danificou milhares de edifícios. E esse objeto era pequeno. Se tivesse sido 10 vezes maior, estaríamos falando de uma catástrofe de proporções nacionais. A ciência atual reconhece que a probabilidade de um impacto não mudou, mas a nossa consciência do perigo aumentou exponencialmente. Sabemos que a Terra tem cicatrizes de impactos por todo o planeta, muitas delas ocultas sob os oceanos ou a vegetação das selvas. Estes eventos são uma parte natural da mecânica celeste, mas a nossa civilização é agora muito mais vulnerável do que as formas de vida do passado. A nossa infraestrutura tecnológica, as nossas cidades costeiras e a nossa rede de comunicações dependem de uma estabilidade que um único impacto significativo poderia destruir. O que os cientistas não costumam mencionar nas notícias, por medo de causar um pânico desnecessário, é quão difícil seria desviar um destes objetos se o detectássemos com pouco tempo de antecedência. Embora missões como a DART tenham demonstrado que podemos alterar a órbita de um asteroide, essa tecnologia requer anos de preparação. Se descobríssemos hoje uma rocha de 300 metros que fosse impactar em 6 meses, não teríamos nenhuma capacidade real de detê-la. Estaríamos condenados a observar como o relógio avança em direção ao impacto. Este novo censo de asteroides obriga-nos a olhar para o céu noturno com outros olhos. Já não é apenas uma tela de estrelas distantes, mas um labirinto de escombros em movimento. Estamos aprendendo que a formação do Sistema Solar não foi um evento que terminou há bilhões de anos, mas um processo de limpeza que ainda continua. A Terra é, em essência, um aspirador gravitacional que recolhe tudo o que cruza o seu caminho. A única razão pela qual estamos aqui para discutir isto é porque, até agora, os objetos maiores passaram longe. Mas em um sistema com 10 vezes mais projéteis do que o previsto, os erros por pouca margem são apenas uma trégua temporária. A comunidade científica está pressionando para que sejam instalados mais telescópios espaciais,
como o Neo Surveyor, que possam ver no espectro infravermelho e detectar o calor destas rochas escuras contra o frio do espaço. É uma corrida contra o tempo e contra a escuridão. O medo não é do que sabemos que está lá fora, mas do que ainda não vimos. Os asteroides são os lembretes mais tangíveis de que a paz do nosso planeta é uma anomalia delicada, mantida pela vasta imensidão do espaço, mas constantemente ameaçada pelos restos da criação. Viver neste planeta requer aceitar que somos parte de um sistema dinâmico e às vezes violento. Mas enquanto nos preocupamos com as rochas que caem do céu, esquecemos que o perigo também pode vir da própria base sobre a qual se assenta a nossa vida. Porque mesmo que consigamos desviar cada asteroide e sobreviver a cada tempestade solar, há uma ameaça que é absolutamente inescapável. Um relógio de areia que já foi invertido e que não podemos parar. Enquanto vigiamos os céus em busca de sombras que se movem entre as estrelas, tendemos a dar como certa a presença da nossa grande protetora. O Sol, o motor da nossa existência, parece uma garantia de vida eterna. Mas a astrofísica nos conta uma história diferente, uma que termina com um destino inevitável para o nosso lar. Afastamo-nos das ameaças externas para enfrentar a transformação final da nossa própria origem. É hora de olhar para o futuro distante e compreender a evolução do Sol. O processo que, em um tempo profundo, converterá o nosso berço em um forno insuportável, antes de reclamar a Terra para sempre. Para um canal como o El Científico de los Sueños, onde buscamos uma atmosfera de reflexão profunda e calma, falar do fim do Sol é entrar no terreno do tempo profundo. Não é uma história de destruição rápida, mas de uma transformação lenta, majestosa e absolutamente imparável. É o lembrete de que a vida é um presente temporário, concedido por uma estrela, que eventualmente reclamará tudo o que deu. Muitas vezes falamos do Sol como se fosse uma divindade eterna, uma presença fixa no firmamento que garante a nossa existência. Mas a realidade física é que o Sol é uma máquina de combustão, um motor termonuclear que consome o seu combustível segundo a segundo. Cada grama de hidrogênio que se funde no seu núcleo para criar hélio é uma gota de areia que cai no relógio da nossa própria sobrevivência. Os cientistas sabem algo que raramente é mencionado no ruído da vida cotidiana. O nosso Sol tem data de validade e, muito antes de se apagar, tornará a vida na Terra impossível. A evolução do Sol é um processo de bilhões de anos, mas os seus efeitos começarão a ser sentidos muito antes do que a maioria imagina. Atualmente, o Sol encontra-se na sua sequência principal, uma etapa de estabilidade que durou cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos. No entanto, esta estabilidade é enganosa. À medida que o hélio se acumula no núcleo, a pressão e a temperatura aumentam, fazendo com que o Sol brilhe com 10% a mais de intensidade a cada bilhão de anos. Pode parecer um número insignificante, mas para um ecossistema tão delicadamente equilibrado como o nosso, um aumento de 10% na luminosidade solar é uma sentença de morte catastrófica. Em aproximadamente 1 bilhão de anos, o calor do Sol será tão intenso que o ciclo do carbono silicato da Terra se quebrará. As rochas se desgastarão mais rápido, retendo o dióxido de carbono no solo e eliminando-o da atmosfera. Sem CO2, as plantas, a base de toda a cadeia alimentar, não poderão realizar a fotossíntese. O mundo verde que conhecemos hoje tornar-se-á marrom, depois cinza, e finalmente ficará em um silêncio absoluto. Mas esse será apenas o prelúdio. Com o aumento do calor,
o termostato da Terra falhará completamente. Os oceanos começarão a evaporar, enviando vapor de água para a atmosfera superior. Como o vapor de água é um potente gás de efeito estufa, isto criará um ciclo de feedback mortal. A Terra não será um deserto, será uma estufa fervente, semelhante ao que vemos hoje em Vênus. Imagine este cenário futuro. Um planeta que um dia foi azul, agora envolto em uma densa névoa de vapor. Os oceanos, que foram o berço de toda a vida, ferverão até que não reste nem uma única gota de água líquida na superfície. A atmosfera tornar-se-á tão densa que a pressão esmagaria qualquer estrutura que tentássemos construir. A Terra, o nosso lar, converter-se-á em uma rocha fundida e estéril, sob um sol que crescerá cada vez mais no céu. Para este momento, a humanidade, se é que ainda existe, terá tido de abandonar o planeta ou enfrentar a extinção total. Não há tecnologia que possa esfriar um planeta quando a sua estrela decide aumentar a temperatura de forma permanente. Mas o verdadeiro clímax do horror existencial ocorre cerca de 5 bilhões de anos no futuro. Neste ponto, o Sol terá esgotado todo o hidrogênio no seu núcleo. A gravidade já não poderá equilibrar-se com a pressão da fusão externa. O núcleo contrair-se-á violentamente, enquanto as camadas externas se expandirão para fora em uma explosão de agonia estelar. A nossa estrela entrará na sua fase de gigante vermelha. Nesta fase, o Sol inchará até alcançar proporções monstruosas. A sua superfície estender-se-á além da órbita de Mercúrio, devorando-o em um instante. Depois, consumirá Vênus, convertendo-o em cinzas cósmicas. A pergunta que os astrônomos debateram durante décadas é se a Terra também será engolida. À medida que o Sol perde massa, a sua força gravitacional diminui, o que poderia permitir que a Terra se afastasse um pouco da sua órbita atual. No entanto, a atmosfera estendida do Sol gigante criará uma fricção com o nosso planeta, atuando como um freio que nos arrastará lentamente para o fogo. Se a Terra for engolida, o fim será poético e terrível ao mesmo tempo. O planeta que nos deu tudo será vaporizado, e seus átomos se misturarão com os da estrela que o criou. Se conseguir escapar de ser tragada, o destino não será melhor. A Terra ficará como uma casca queimada, uma rocha de lava, orbitando a uma distância mínima de uma parede de fogo solar, que ocupará quase todo o horizonte. A luz desse sol gigante não será o amarelo reconfortante das nossas manhãs, mas um vermelho sangrento e moribundo que banhará uma paisagem de cinzas e silêncio. Este processo de evolução solar confronta-nos com a verdade mais incômoda da ciência. Nada é permanente. Nem as montanhas, nem os oceanos, nem as memórias da nossa espécie. O Sol é o relógio de areia definitivo. É fascinante e aterrador pensar que cada amanhecer que desfrutamos é um passo a mais em direção a esse futuro de fogo. Os cientistas que estudam a evolução estelar muitas vezes sentem-se sobrecarregados por esta perspectiva, não porque seja uma ameaça imediata, mas pelo que diz sobre a natureza do universo. Somos uma faísca de vida em um intervalo de tempo extremamente curto, habitando uma janela de habitabilidade que o Sol abriu e que o próprio Sol fechará. Finalmente, depois da sua fase de gigante vermelha, o Sol expulsará as suas camadas externas para o espaço, criando uma bela nebulosa planetária, um anel de gás brilhante que será visível de outras estrelas. No centro restará apenas o núcleo morto, uma anã branca, um objeto do tamanho da Terra, mas com a massa do Sol, que esfriará lentamente durante trilhões de anos, até se converter em uma anã negra, um pedaço de carbono frio e escuro,
vagando por um universo que para então estará se apagando. É o clímax da solidão cósmica. Saber que a nossa origem e o nosso final estão ligados à mesma fonte de luz nos dá uma perspectiva única. Ensina-nos a valorizar a fragilidade deste momento, deste céu azul e destes mares frios. O Sol não é o nosso inimigo, mas também não é o nosso servo. É uma entidade física, seguindo as leis da termodinâmica, indiferente às nossas preces ou à nossa história. Contemplar o fim do nosso sistema solar deixa-nos com uma sensação de pequenez absoluta. Mas se o destino do nosso Sol parece distante e solitário, a ciência nos revela que há algo ainda mais profundo e misterioso que move os fios de todo o cosmos. Algo que não podemos ver, nem tocar, nem medir diretamente, mas que constitui quase a totalidade da realidade. Afastamo-nos da luz das estrelas para entrar no reino do invisível. Prepare-se para enfrentar a verdade sobre a matéria escura e a energia escura. 95% do universo que nos rodeia, que nos atravessa neste momento e que está empurrando todo o tecido da existência em direção a uma solidão eterna que nem sequer o sol mais brilhante poderia iluminar. Entramos agora no território das sombras, no mistério que sustenta e, ao mesmo tempo, ameaça desintegrar tudo o que conhecemos. Muitas vezes, pensamos que o cosmos é o que vemos: estrelas, galáxias, nebulosas e planetas. Mas a ciência nos entregou uma verdade humilhante. Tudo aquilo que emite luz, tudo o que é feito de átomos, desde as células do seu corpo até o núcleo da estrela mais massiva, representa apenas 5% da realidade. Os restantes 95% do universo são um império invisível, composto por duas forças que desafiam a nossa lógica: a matéria escura e a energia escura. A matéria escura é o primeiro grande enigma desta dualidade. Não é simplesmente matéria que está às escuras ou que não iluminamos. É uma substância que não interage com a luz de forma alguma. Não a reflete, não a absorve e não a emite. É uma presença fantasmal que atravessa a matéria ordinária, como se esta não fosse mais do que fumaça. Neste preciso instante, enquanto o silêncio te rodeia, trilhões de partículas de matéria escura estão atravessando o seu corpo, seus olhos e seu cérebro. Você não sente o seu toque, não deixa um rastro nas suas células, mas o seu peso é o que mantém unidas as galáxias. Sabemos que está ali pela sua influência gravitacional. As galáxias giram a uma velocidade tão frenética que, segundo as leis da física, deveriam despedaçar-se, lançando suas estrelas ao vácuo como gotas de água em um carrossel fora de controle. No entanto, algo invisível as abraça. Uma rede de matéria escura atua como um andaime cósmico, uma teia invisível que evita que o universo se desmorone. Estamos imersos em um oceano de massa que não podemos ver, uma presença que constitui 27% do cosmos e que nos observa do silêncio absoluto do não detectável. É a sensação de estar em uma sala cheia de gente, onde apenas você é visível, rodeado pela massa de milhões de entidades que te ignoram enquanto fluem através de você. Mas se a matéria escura é a cola que tenta manter as coisas unidas, existe um antagonista muito mais poderoso e perturbador: a energia escura. Se a matéria escura é uma sombra, a energia escura é uma ferida no próprio tecido do espaço-tempo. Constitui 68% do universo e é, essencialmente, a energia do vácuo. Durante décadas, a astronomia operou sob a esperança de que a expansão do universo, iniciada no Big Bang, eventualmente frearia devido à atração da gravidade. Pensávamos que talvez a história terminaria em um reencontro, um colapso final. Mas em 1998,
Os dados revelaram algo que fez com que os cientistas questionassem o propósito mesmo da existência. O universo não está freando, está acelerando. A energia escura está empurrando as galáxias umas para longe das outras, a velocidades cada vez maiores. Não é que as galáxias se movam através do espaço, mas que o próprio espaço está nascendo entre elas, esticando a distância de forma imparável. Esta é a força que nos conduz ao cenário final mais desolador da cosmologia, o Grande Congelamento, ou The Big Freeze. É o destino de uma solidão tão absoluta que a mente humana mal pode processá-la. Imagine o futuro em uma escala de trilhões de anos. Devido à energia escura, as galáxias que hoje vemos através dos nossos telescópios se afastarão tanto que a sua luz nunca voltará a nos alcançar. O céu noturno irá se esvaziando lentamente. Um astrônomo no futuro distante olharia para cima e não veria mais do que o vácuo negro. A Via Láctea ter-se-á convertido em uma ilha solitária, em um oceano infinito de nada. As estrelas, tendo esgotado o seu hidrogênio, se apagarão uma a uma. As gigantes vermelhas se desvanecerão, as anãs brancas esfriarão até se tornarem rochas negras e silenciosas, e os buracos negros, esses antigos senhores da gravidade, terminarão por evaporar em um último suspiro de radiação. Este é o clímax da entropia. O universo esticar-se-á tanto que a temperatura cairá até roçar o zero absoluto em todas as partes. Os átomos encontrar-se-ão tão longe uns dos outros que nenhuma reação química, nenhuma faísca de vida e nenhuma transmissão de informação serão possíveis. Será um deserto infinito de partículas frias, vagando em uma escuridão que não conhece fronteiras. É a morte térmica, o final do tempo, onde o universo alcança o seu estado de repouso eterno. O que inquieta os físicos é que a energia escura não parece enfraquecer. Pelo contrário, quanto mais espaço há, mais energia escura aparece. É uma força que se alimenta da própria expansão que gera. Enfrentamos um cosmos que parece ter a intenção intrínseca de nos separar. A beleza das constelações que vemos hoje é apenas uma coincidência temporal, um breve momento de proximidade, antes que a energia escura dite a sentença de isolamento definitivo. Cientificamente, a energia escura é o maior erro em nossas equações, uma constante cosmológica que não sabemos por que tem o valor que tem. Se fosse apenas um pouco mais forte, as estrelas e os átomos nunca teriam se formado. Se fosse um pouco mais fraca, o universo já teria colapsado sobre si mesmo. Vivemos em um equilíbrio precário, observando como a escuridão devora lentamente as possibilidades do futuro. Falar da matéria e da energia escura é admitir que somos náufragos em uma pequena balsa de matéria ordinária, flutuando em um abismo que não entendemos e que, em última análise, não podemos deter. Este é o grande final da narrativa cósmica. Não é uma explosão dramática, mas uma dissolução lenta e silenciosa no esquecimento. A ideia de que 95% de tudo o que existe é uma força que nos atravessa agora mesmo e que, eventualmente, apagará qualquer rastro da nossa existência. É o lembrete definitivo da nossa fragilidade. Na tranquilidade da noite, sob o manto de um céu que ainda nos presenteia com a sua luz, a energia escura continua trabalhando, esticando os fios da realidade, preparando-nos para o silêncio mais longo da história. Enquanto processamos a imensidão deste vácuo que nos espera, percebemos que o espaço não é apenas um lugar de maravilhas, mas um cenário de forças que superam qualquer capacidade de controle humano. Viajamos desde os buracos negros que espreitam na sombra até o frio absoluto das nebulosas e a ameaça do nosso próprio Sol. Mas depois de termos visto o que há de mais aterrador
que o universo tem para oferecer, resta uma pergunta final. Uma que não se responde com telescópios, mas com a reflexão profunda sobre o nosso lugar neste imenso e misterioso teatro. Percorremos os corredores mais escuros do cosmos, desde os predadores invisíveis que vagam pela nossa galáxia, até o destino final da energia que sustenta a realidade. Após observar estas 13 maravilhas aterradoras, é natural sentir uma profunda sensação de pequenez. O universo, na sua imensa escala, parece ser um lugar desenhado para a magnitude e a violência, onde a vida orgânica é apenas um sussurro no meio de uma tempestade de radiação, magnetismo e vácuo. No entanto, há uma verdade que surge entre estas sombras. O fato de sermos capazes de observar, medir e compreender estas forças é, talvez, o maior milagre de todos. Não somos apenas espectadores passivos deste drama cósmico. Somos a forma pela qual o universo se observa a si mesmo. Cada átomo do nosso corpo foi forjado no coração de estrelas que explodiram há eras, e cada pensamento que temos é uma faísca de consciência em um vácuo que de outro modo seria cego. O que aprendemos hoje não deve ser uma fonte de medo, mas de uma profunda e renovada apreciação pela fragilidade do nosso lar. A Terra é um refúgio excepcional, um pequeno oásis de calma em um bairro estelar que não conhece a piedade. Enquanto o mundo ao seu redor segue o seu curso e o céu noturno mantém os seus segredos, lembre-se de que a nossa existência é um intervalo precioso. O sol continua brilhando, a atmosfera nos protege e a energia escura ainda nos permite ver o brilho de galáxias distantes. Na imensidão do tempo profundo, este momento é nosso. Que a compreensão destes mistérios não lhe tire o sono, mas que lhe traga a paz de saber que você é parte de algo vasto, antigo e profundamente misterioso. Para aqueles que desejam levar estas histórias e mergulhar no silêncio do espaço profundo em qualquer momento, lembrem-se de que podem encontrar o link de download destas narrações na descrição do vídeo. Deste modo, poderão desfrutar desta viagem sonora de forma contínua, sem interrupções nem anúncios irritantes, ideal para acompanhar seus momentos de descanso ou reflexão. Muito obrigado por me acompanharem até o final desta viagem no El Científico de los Sueños. Se este percurso pelos mistérios do espaço o fascinou, convido-o a inscrever-se no canal e a ativar o sino para não perder as nossas próximas explorações. O seu apoio permite-nos continuar a desvendar os segredos que o universo oculta na sua escuridão. Descanse, deixe que as estrelas guiem seus pensamentos e, como sempre, nos vemos no próximo sonho.